Lógica proposicional. O nosso grupo é formado pelos integrantes Breno Pellegrini, Carolina Bueno, Cássia Fidelis, Joyce Santana, Maria Eduarda Silva e Maria Fernanda. Bom, o tema do nosso trabalho é a tabela da verdade, mas antes da gente mostrar o que é uma tabela da verdade, a gente vai definir alguns conceitos, a gente vai explicar algumas coisas, começando pelo que é uma proposição. Uma proposição é uma sentença de caráter afirmativo em que só é possível atribuir dois valores lógicos, sendo esses valores verdadeiro ou falso. Logo, dá para ter uma ideia de que uma tabela da verdade seria um meio da gente chegar nesses resultados, né? Nesses resultados verdadeiro ou falso. Porém, a proposição a gente vai ter simples e composta. Proposição simples. Bom, uma proposição simples é uma proposição que não é divisível, ou seja, a partir dela a gente não consegue formar outras proposições. Observe o exemplo. Exemplo 1. Maria é bonita. Ponto. Essa é a sentença. A gente não consegue formar outra proposição com sentido completo a partir desta frase. Exemplo 2. João é burro. É a mesma situação do exemplo 1. Já na proposição composta, a gente consegue extrair dela novas proposições com sentidos totalmente completos. Observe o exemplo. Joaquim é corintiano e tem 3 cavalos. Aqui no caso vai ser Joaquim é corintiano. E a outra proposição seria Joaquim tem 3 cavalos. Outro exemplo, Luísa é casada e gosta de cantar. Agora a gente vai falar sobre os conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, eles são o que conecta uma frase na outra, ou que liga uma frase na outra. Ele pega duas proposições simples, ligam elas. E a partir disso aí a gente surge a nossa proposição composta, por exemplo. Um dos conectivos lógicos é a conjunção, que é representada por este símbolo, como vocês podem ver, tipo um chapéuzinho, que significa a letra E. Um exemplo, Suzana é atriz e cozinheira. As proposições presentes poderiam ser Suzana é atriz e a outra, Suzana é cozinheira. Aí o conectivo vem para trazer a ideia de que Suzana é atriz e cozinheira em uma só frase, em uma só sentença. Aí a gente vai surgir a nossa tabela da verdade. A nossa tabela da verdade, ela é um meio que a gente utiliza para chegar ao resultado do valor da nossa sentença, ou seja, para a gente descobrir se a nossa sentença é verdadeira ou falsa. A nossa tabela da verdade, a letra A, que representa a primeira proposição, e a letra B vai representar a segunda proposição, ela é montada de uma forma que é uma regra, é um padrão. Começa com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A letra B vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Na conjunção, quando a gente tiver a letra A e a letra B verdadeira, logo o nosso valor lógico da sentença vai ser verdadeiro. Quando a gente tiver a letra A verdadeira e a letra B falsa, o valor da nossa sentença vai ser falso. Quando a nossa letra A for falsa e a letra B for verdadeira, o valor da sentença será falso. Quando ambas forem falsa, o valor lógico dessa sentença vai ser falso. Observe que na conjunção, a sentença só vai ter valor lógico verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, tanto A quanto B. Agora, vamos falar sobre o conectivo lógico da disjunção. É representada por este símbolo, como vocês podem ver, que é tipo um V, que significa ou. Um exemplo,
Jorge está triste ou quebrou o pé. Bom, a tabela da verdade, neste caso, ela vai ser montada como a gente montou lá em conjunção, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Porém, o valor lógico dela vai ser outro. Quando ambas as sentenças A e B forem verdadeiras, o resultado lógico dessa frase vai ser verdadeiro. Quando A for verdadeiro e B for falso, o valor lógico vai ser verdadeiro. Quando A for falso e B for verdadeiro, o valor lógico também será verdadeiro. Quando ambas forem falsas, aí o valor lógico da sentença vai ser falso. Observe que na disjunção, a sentença só vai ser falsa quando ambas forem falsas, tanto A quanto B. Então, agora vamos falar sobre o conectivo lógico da negação. O conectivo lógico da negação é representado por este símbolo, que eu grifei aí de amarelo, e significa não. Nesse caso desse conectivo, a proposição da sentença será uma proposição simples, ou seja, a gente só vai ter a nossa primeira proposição, que seria a nossa proposição A. Observe o exemplo. Marinete não é diarista. Tem a presença do nosso conectivo e também podemos analisar, podemos ver que é uma proposição simples. Observe como vai ficar a nossa tabela da verdade. Bom, nesse caso, como a gente só tem a presença de uma proposição, então a gente só vai colocar o nosso A, no caso da tabela da verdade. E quando a nossa sentença for verdadeira, significa que o valor lógico dela será falso. Ou seja, quando a nossa sentença for falsa, significa que quando a gente negar a sentença, o valor lógico dela será verdadeiro. Esse é o nosso conectivo lógico da negação. Agora, vamos ver o conectivo lógico da disjunção exclusiva. Bom, a disjunção exclusiva, ela é representada por este símbolo que vocês podem ver, um Vzinho com um tracinho embaixo, que eu também vou grifar de amarelo, e significa ou um ou outro, mas nunca ambos. Observe o exemplo. Luísa é casada ou cantora, ou seja, ou Luísa é casada ou Luísa é cantora. Observe a nossa tabela da verdade. Vamos montar ela. Quando as duas proposições forem verdadeiras, o valor lógico dessa sentença será falso. Quando a proposição A for verdadeira e a proposição B for falsa, o valor lógico dessa sentença será verdadeiro. Quando a letra A for falsa e a letra B for verdadeira, o valor lógico será verdadeiro. Quando ambas as proposições forem falsas, o valor lógico será falso. Agora, vamos falar sobre o conectivo lógico condicional. É representada por esta setinha, como vocês podem ver, que significa se então. Bom, observe o exemplo. Se Hannah chorou, então está doente. Nesse caso, nós temos duas proposições simples que vai formar a nossa proposição composta, como foi visto no começo dos slides. A nossa proposição A, nesse caso, a nossa primeira proposição, vai ser Hannah chorou. A nossa segunda proposição, que é a nossa proposição B, vai ser Hannah está doente. Agora observe uma coisa. Leia a frase inteira. Se Hannah chorou, então está doente. Ela nos remete uma ideia do quê? Uma ideia de que, bom, se Hannah chorou, é porque ela está doente. Ou seja, o se, a nossa proposição A, né? Porque o se ele vai representar a nossa proposição A. Ou seja, a nossa proposição A, ela é conhecida como antecedente. E a nossa proposição B,
que vai ser o nosso então, é conhecida como consequente, ou seja, a nossa proposição B ela é condição necessária e a nossa proposição A é condição suficiente, ou seja, se a nossa proposição B não existir, se ela não acontecer, se o então aqui, se o nosso consequente não ocorrer, significa que o nosso antecedente, o nosso suficiente, a nossa proposição A, ela também não vai ocorrer. Agora vamos falar sobre a tabela da verdade do conectivo lógico condicional. Como vocês podem ver, a gente vai montar ela e vamos lá. Quando a minha primeira proposição for verdadeira e a segunda for verdadeira, o resultado da sentença vai ser verdadeiro. Quando A for verdadeiro e B for falso, o resultado da minha sentença será falsa. Quando a letra A for falsa e a letra B for verdadeira, o valor da minha sentença será verdadeiro. Quando ambas proposições, tanto quanto a A e a B, forem falsas, então o meu resultado será verdadeiro. Observe que na condicional somente será falsa quando o antecedente, ou seja, o nosso A, for verdadeiro e o consequente, nosso B, for falso. Somente neste caso que a condicional será falsa. Agora vamos falar sobre a bicondicional. A bicondicional, que é representada por esta seta, como vocês podem ver, que significa se e somente se. Um exemplo, Elisa vai ao mercado se e somente se o arroz estiver barato. Vamos tirar desse exemplo as nossas proposições para ficar mais claro para a gente entender. O que seria a nossa proposição A nesse caso? Seria Elisa vai ao mercado. Ponto. A nossa proposição B seria o arroz está barato. Uma frase também precisa da outra, ou seja, se a Elisa foi ao mercado, é porque o arroz está barato. É basicamente isso que diz a frase. Agora, vamos montar a tabela da verdade do bicondicional. Quando o meu A for verdadeiro e o meu B for verdadeiro, o resultado lógico da minha frase será verdadeira. Quando a letra A for verdadeira e a letra B for falsa, o resultado da minha sentença será falsa. Quando a letra A for falsa e a letra B for verdadeira, o resultado da minha sentença será falsa. Quando ambas forem falsa, o resultado da minha sentença será verdadeira. Uma observação no bicondicional, reparem que se ambas as proposições forem verdadeira ou ambas proposições forem falsas, o resultado sempre será verdadeiro, como mostra a nossa tabela. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Fernanda e vou apresentar para vocês as definições. A primeira que eu vou apresentar é a tautologia. Ela é uma proposição onde o valor final sempre vai ser verdadeiro. Segundo o exemplo abaixo, P ou sua negação é uma tautologia. Vamos montar a tabela da verdade para poder visualizar. Como temos apenas a letra P, nós teremos apenas verdadeiro e falso. E ao negarmos, teremos falso e verdadeiro. E como P está sendo negado, trocaremos ele pela letra Q e ficará P ou Q, que resulta em apenas verdade, pois a disjunção só é falso quando ambas as proposições são falsas, o que não é o caso. Já a contradição é uma proposição que o valor lógico será sempre falso. Vejamos no exemplo abaixo que P e sua negação é uma contradição. Montaremos a tabela da verdade novamente para poder visualizar.
ela é montada do mesmo jeito que na tautologia, só que o resultado será diferente, pois aqui nós temos uma conjunção, e na conjunção será verdadeiro apenas quando ambas as respostas são verdadeiras. Nos demais casos são todos falsos. Sendo assim, este caso é uma contradição. A contingência é uma proposição composta que não é tautologia e nem contradição. Sendo assim, em sua última coluna, aparece ao menos uma vez os valores lógicos verdadeiros e falsos. Vamos ver o exemplo abaixo. O carro é preto e tem 2 portas. Esta é uma conjunção que tem um conectivo lógico e. Agora vamos montar a tabela da verdade, onde nós teremos as proposições A e B. Aí, com a última coluna dela sendo A, com o conectivo lógico E, que é o chapeuzinho, B, obtivemos os valores lógicos verdadeiro apenas uma vez e 3 valores lógicos falsos. Sendo assim, essa tabela representa uma contingência. A equivalência possui 2 proposições diferentes que possuem o mesmo valor lógico nas linhas das tabelas da verdade. E após sua junção, podem resultar em tautologia, contingência ou contradição. Vamos ver o exemplo abaixo? Nós temos uma proposição bem longa e a tabela da verdade também. Nós teremos as letras P, Q e R e as junções das 2 colunas que serão equivalentes estão simbolizadas pela setinha. E nelas podemos ver que as 3 primeiras linhas são verdadeiras e as demais são falsas. E juntando elas, nós teremos o valor verdadeiro em todas as linhas, sendo assim tornando uma tautologia. A implicação é uma proposição P que implica na proposição Q quando a condicional for uma tautologia. Usaremos o símbolo da setinha com apenas um traço quando o valor lógico é igual a verdadeiro ou falso. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Se João esquia, Maria nada. Nós teremos na tabela da verdade um início igual às outras. Mas a nossa fórmula proposicional será de que A implica em B. E assim teremos os resultados verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bom, agora nós veremos quando usamos esse símbolo de uma setinha com 2 tracinhos, é quando o valor lógico é igual a verdadeiro, resultando em uma tautologia. Vamos ver o exemplo abaixo, para ficar um pouco mais claro. P e Q implica em P bicondicional em que nós teremos o início igual às outras, e aqui teremos P e Q resultando em apenas um verdadeiro e 3 falsos, P bicondicional de Q resultando em verdadeiro, 2 falsos e 1 verdadeiro. E quando nós fizermos P e Q implicando em P bicondicional de Q, nós teremos apenas valores lógicos verdadeiros, resultando em uma tautologia. Bom, questão de número 1 é uma questão de concurso público e vamos ler essa questão. Considere a proposição: o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Nesse caso, a quantidade de linhas da tabela da verdade é igual a... Eu já deixei aqui escrito para vocês. A proposição composta em questão vai ser uma disjunção exclusiva, ou seja, ela tem 2 proposições simples,
sendo essas proposições: o contingente de policiais aumenta e o índice de criminalidade irá aumentar. Feito isso, a questão ela quer que a gente saiba quantas linhas vai ter a nossa tabela da verdade. Já de cara, só nas definições, nos conceitos que tiveram nos slides passados, falando sobre tabela da verdade, sobre disjunção exclusiva, a gente já conseguiria responder esse exercício. Mas a gente também pode optar por a quantidade de linhas da tabela da verdade é 2, aí você eleva ao quadrado e nós teremos 4. Ou seja, a quantidade de linhas da tabela da verdade neste caso vai ser igual a 4. Oi, pessoal! Agora vamos fazer a questão 2 juntos. Bom, ela é uma questão que foi retirada da Fundatec, adaptada para que a gente pudesse resolvê-la. Bom, após montarmos e resolvermos a tabela da verdade da fórmula P ou Q sendo negada, implicando em que, podemos notar que, bom, ao confeccionarmos a nossa tabela da verdade da fórmula que nos foi proposta, teremos o início igualzinho a todas as outras tabelas que foram apresentadas a vocês. E em seguida teremos que a disjunção, que seria P ou Q, nós temos 3 verdadeiros e 1 falso. Agora, quando negamos elas, teremos 3 falsos e 1 verdadeiro. E ao pegarmos a negação dela e implicarmos em que, obteremos 3 verdadeiros e 1 falso. Sendo assim, a gente vai concluir que a única alternativa compatível é a letra A. Por quê? Só será falso quando a letra P e Q é falsa. E a gente também pode concluir que isso aqui é uma contingência. Sendo assim, não pode ser a letra B, porque fala que é uma tautologia, nem a letra C, por ser uma contradição. E também não é a letra D e nem a E. Sendo assim, a única alternativa é a A, porque ela fala que só é falso quando P e Q são falsos. E quando a gente olha a tabela, podemos concluir que é exatamente isso. Bom, pessoal, este foi o nosso TCC sobre o assunto de lógica proposicional. Ele foi realizado pelos alunos Breno Pellegrini, Carolina Bueno, Cássia Fidelis, Joyce Santana, Maria Eduarda Matos e por mim, Maria Fernanda da Silva. E eu espero que todos vocês tenham conseguido compreender bem o assunto e que vocês tenham gostado.